Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos a mais um capítulo. Hoje, capítulo 2 de Marcos. Pegue sua Bíblia e vamos à leitura. A cura de um paralítico. E novamente, ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala esse homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, Mas ali estavam, assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações. Deixa eu grifar um pedacinho aqui. Depois eu faço os comentários. Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e toma o leito e anda? Mas para que possa saber o que o Filho do Homem tem na terra, poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: E a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para o teu caminho, para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. O chamado de Levi. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se, o seguiu. E aconteceu que quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com os publicanos e pescadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas
os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A pergunta sobre o jejum. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhe Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. A pergunta sobre o Shabá. E aconteceu que ele passava pelos campos de milho no dia do Shabá, e os seus discípulos começaram a colher espigas enquanto caminhavam. E os fariseus lhe disseram: vê, porque eles estão fazendo no dia do Shabá o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi? Quando teve necessidade e estava faminto, ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o Shabá foi feito para o homem, e não o homem para o Shabá. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do Shabá. E o versículo que mais me chamou a atenção foi o 4 deste capítulo 2, que diz assim: e eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. Isso me traz muito também uma fala sistêmica, né, da constelação familiar, onde a gente sofre com os nossos parentes. A gente pode dizer: eu sofro com você, em pensamento, né, de alma para alma. E a partir de todas as demandas que nos chegam aos ouvidos, né? Às vezes as pessoas nos procuram da família para trazer uma queixa, né? E aí a gente pode repetir isso também, ou aos amigos, como diz aqui: os amigos levaram o paralítico, né? Que honra ter amigos assim, né? Que se compadecem e sofrem junto, né? A fé de todos eles curou o paralítico, né? Não foi só a fé do paralítico, mas o paralítico também tinha maravilhosos amigos que se compadeciam, né, da sua situação, sofriam junto, e assim todos unidos em um só pensamento, em uma unicidade de frequência, de cura, se trouxe essa cura. Olha a importância também, traz, né, um outro ensinamento também
que está escrito em outro lugar da Bíblia que agora eu não me recordo. A importância da gente, quando tem um pedido a Deus ou uma graça que quer se alcançar, em ter certeza sobre aquele pedido. Quando mais pessoas estão almejando, buscando, pedindo para que isso se realize, né? Uma unicidade de pensamento, uma unicidade em pedir, em como vai pedir, né? Em como vai agradecer, né? Porque a gente já vai agradecendo aquilo que a gente quer. A gente sabe que esse é o verdadeiro poder da fé. Nós temos um desejo no nosso coração e Deus conhece o nosso coração e conhece os nossos desejos. E a gente já agradece, né? A gente pede a graça, né? Não pede por favor me dá, né? A gente diz, Deus, se for da tua vontade, concede-me essa graça, muito obrigada, né? Por todas as bênçãos, a gente sempre começa agradecendo essas bênçãos, né? Bom, esse foi o capítulo 2 de Marcos e o versículo 4 foi o que mais me chamou a atenção. Conta aqui para mim nos comentários qual foi o versículo que mais te chamou a atenção e por quê. Qual é o teu entendimento que tu tira, né, do versículo que mais te chamou a atenção. De repente, para algo que você está passando no momento da sua vida, compartilhe aqui embaixo comigo e eu te espero no próximo capítulo. Até mais.